Meu primeiro slide, eu trouxe uma pergunta aqui, que às vezes você vê lá na sua casa, a sua vida inteira e não sabe explicar. Mas por que vocês acham que os filhos se parecem com os pais? Então, aqui, a gente tem... Quem que é essa? A Sandy, a mãe dela, e o filho dele. Você acha que eles se parecem? Hã? Sim, mais ou menos, mas são idênticos? Não, então a gente pode dizer que eles se parecem. E por que os filhos se parecem com os pais? Por causa dos genes, por causa da genética, o que mais? Porque ele carrega 50% da genética do pai. Só do pai? E 50% da mãe. Realmente, né? Nós podemos olhar para nós mesmos e assim, às vezes, mas meu olho não parece com o do meu pai nem com o da minha mãe, mas não interessa. Você tem uma descendência aí que conta a sua história, tá? Então, de fato, nós somos mesmo frutos de metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe. É assim que nós somos constituídos. Então, determinadas características, às vezes que a sua mãe carrega, ela não é manifestada diretamente em você. Por exemplo, o olho verde, azul da sua mãe. Mas, ao longo das gerações, esse olho azul pode aparecer novamente, tá? Assim como, se existir uma doença genética, né, que a sua tia tem, a sua avó tem, alguém lá da família da sua avó tem, então é preocupante também. Porque isso pode dar um indício que é um fator genético que vem aí andando pela sua família, tá? Então, o que é a genética, né? Então, aqui a gente tem um heredograma, que hoje eu não vou mostrar para vocês, mas é uma árvore genealógica que conta toda a história genética de uma família, tá? O que é a genética? Então, a genética do grego vem do gene, faz nascer. Então, ela é uma ciência que estuda a hereditariedade. O que é isso? Como que as características são passadas de geração para geração. Então, você pode prever determinadas características físicas e também algumas que não são físicas, mas que podem estar presentes no seu DNA também. Tudo bem? É a ciência que estuda como as características é passada. Exatamente. Então, assim, no início da palestra, a gente pode até falar, e os filhos se parecem com o pai pela genética, né? É um conceito muito generalizado, mas, na verdade, a genética é uma ciência que estuda como essa informação genética, como, né, as características são herdadas de uma geração para outra. Além disso, a genética estuda a variabilidade. Então, se a gente olhar aqui, é todo mundo mamífero, todo mundo ser humano, né, e tal. Mas é todo mundo igual? Não. Se eu pegar 10 grupos de aluno aqui, um vai ter uma determinada pigmentação de pele, formato de cabelo, formato de olho, altura, formato de nariz, vai variar de um indivíduo para o outro, não vai? Porque nenhum indivíduo é 100% igual. Então, a genética, além de estudar como as características são herdadas, ela estuda também essa variabilidade entre as pessoas, o meio ambiente, como a gente vai ver aqui. Então, a genética, ela revolucionou o entendimento do mundo vivo nos últimos 60 anos. Por quê? A gente vai ver mais para frente que, antigamente, as pessoas não sabiam o que era genética. Só sabia que nascia um indivíduo ali, que parecia com o pai, mas ninguém sabia o que era isso, como que isso era passado. Então, há mais de 60 anos, o DNA foi descoberto, e aí a gente pode ver, por exemplo, aqui no oceano. Quem que já foi num aquário aqui? Ou que fez mergulho no fundo do mar? Olha, tem gente que fez mergulho, né? Mas quando você vai num aquário, você vê peixe de várias cores, coral, de formatos diferentes, né? Não só peixes, mas espécies distintas. Então, a genética ela estuda essa diversidade também. E, além disso, como eu falei, a variabilidade física dos humanos. Então, aqui a gente vê negro,
né? Vê branco, vê japonês, chinês, vê europeu. Então, todo mundo é ser humano, só que com características totalmente distintas entre as populações. Tudo bem? Só que aí, isso a gente fala atualmente, né? A gente tem esse entendimento. E como que era antes de se conhecer a genética? Lá no século XVII, né, existia uma teoria do pré-formacionismo. Como que os indivíduos são formados? Então, eles falavam que, olha, nos indivíduos, né, há um homúnculo, que é esse ser aqui. Que ele é uma miniatura que carrega todas as informações, todas as características de como o indivíduo vai ser. Então, aqui a gente teria, eles sabiam que existia uma contribuição do homem e uma contribuição da mulher. Então, se era mulher que nascia ali, né, a menina, a criança era uma mulher, então ela tinha esse formato aqui, que lembra aquela teoria que a gente ouve lá, que alguns pais contam até hoje para as crianças. Ah, como eu nasci? Como eu surgi? Não, tinha uma sementinha que foi colocada, né? E tal. Então, na verdade, isso já teve um fundamento que as pessoas acreditavam. Só que a gente sabe hoje que isso aqui não existe, né? Então, a ciência veio para elucidar como que, né, os indivíduos são originados e tal. E hoje a gente sabe muito bem que como a vida, né, como tudo começa. Então, o que é isso aqui? Um óvulo e o espermatozoide. O óvulo e o espermatozoide é nada mais, nada menos que as células sexuais de um indivíduo, tudo bem? Então, o óvulo é a célula sexual de quem? Da mulher. E o espermatozoide? Do homem. Então, isso significa que é aqui que está o 50-50, que a gente falou no início da aula. Então, o óvulo, ele, de fato, ele carrega 50% do material genético da mãe e o espermatozoide, 50% do material genético do pai. Aí, fecundou. Forma uma célula só, que aí você vai ter a junção do material genético do pai e da mãe. Essa uma célula, que é chamada de zigoto, divide, e depois de 9 meses, dá origem a um bebê fofíssimo aqui, né? Ou seja, você que, então, agora você entende como essas características são herdadas, né? Lá da célula sexual masculina e da célula sexual feminina. Tudo bem? E quem descobriu tudo isso, né? Então, quem que é o pai da genética? Alguém sabe? É o Darwin? É o Watson e Crick? É o Mendel. Então, ninguém vai esquecer o Mendel, né? Então, o Mendel, ele foi na época... O que acontecia? Isso aqui a gente está falando aqui de 1822, que o Mendel nasceu. E morreu em 1884. Nessa época, era todo mundo que estudava? Quem que estudava? Ah, os homens? Os ricos e também pessoas ligadas à igreja, né? Então, essas eram as pessoas privilegiadas. Então, vejam só quanto privilégio vocês têm. Ou escola pública, ou escola particular, está todo mundo aqui, está todo mundo tendo acesso, né, ao ensino, e todo mundo dentro de uma universidade, que é uma das melhores universidades do país. Só que, na época, o Mendel pensou, bom, quero estudar e também quero seguir a igreja, né, tal, vou ser monge. Ele estava lá. Não tinha internet, não tinha gibi, não tinha joguinho, não tinha amigos, não tinha cerveja, não tinha chocolate. O que o Mendel ia fazer? Estudar, né? O Mendel ia estudar, e foi o que ele fez. Ele tinha um jardim lá no convento que ele olhava, ele tinha uma plantação de ervilhas, e ele olhava, olha, tem ervilha que é amarela, ervilha que é verde, ervilha que é lisa, ervilha que é rugosa. A planta da ervilha tem flor que é branca, flor que é roxa. Planta alta, planta baixa. Ele queria entender o que era isso, né? Era todo mundo planta, e por que tinha essa diferença?
Então, ele estudou anos e anos e anos e viu que a informação, as características físicas, que na genética a gente chama de fenótipo, aquilo que a gente vê, depende de cruzamentos e de características que são selecionadas e passadas de uma geração para outra. Tudo bem? E na época ele não falou que era genes, ele só nem DNA, ele falou que era uma unidade ali que levava as informações genéticas do pai, da geração paterna, né, da linhagem parental que a gente chama, para os descendentes. Tudo bem? E o Mendel, gente, veja só, ele não tinha microscópio, ele não tinha livro que falava nada disso, e ele teve a teoria dele. E ele manteve essa teoria, e hoje, ó, quantos anos após, todo mundo segue e sabe que, na maior parte, a teoria do Mendel é correta. Então, tem algumas variações, mas, no geral, o Mendel, até hoje, ele tem a teoria que responde mesmo à genética, tá? Tudo bem? Só que aí, até então, o trabalho do Mendel ficou, ó, ninguém deu bola para ele por muito e muito tempo. Então, se você tiver uma ideia brilhante que ninguém acredita, né, o Mendel morreu com essa ideia, com esse artigo publicado, mandou para o Darwin nem deu bola também. E ele manteve, né, tal, minha ideia é essa, a genética é isso, é assim que acontece e tal, ninguém deu bola. Aí, em 1900... outros cientistas, né, já em um contexto histórico totalmente diferente, descobriram o artigo do Mendel e falou, cara, o cara teve uma ideia sensacional aqui, provou, fez cruzamento de ervilha e tal. E a partir daí a genética deu um grande impulso, tá? Mas a revolução mesmo aconteceu em 1960, quando dois pesquisadores, o Watson e Crick, não foi sozinho, porque sozinho eles mostraram essa estrutura aqui. O que é isso? O DNA, a estrutura, né, molecular do DNA, física, que é uma dupla hélice. Então, esses dois pesquisadores fizeram ela nesse formato aqui, é o primeiro formato, tá? De metal e tal. Eles fizeram em 1960, só que baseado em estudo de outros pesquisadores, que mostraram evidências químicas e físicas, que a molécula do DNA, se a gente pudesse visualizar, seria dessa forma aqui, tá? Vejam só, esse é um modelo hipotético. Se você for para o laboratório, você não vai enxergar isso. Se você usar um microscópio da NASA, você vai ver isso. E de Harvard. Não vai, porque é um modelo hipotético, né? Baseado em evidências químicas e físicas. Tudo bem? Dúvidas até agora? Tá rápido demais? O modelo foi baseado em estudos químicos e físicos. O que aconteceu? Veio um pesquisador antes e extraiu o DNA de um monte de órgão, né, de animal. E ele viu, olha, sempre tem a composição adenina, timina, fosfato, açúcar. Aí veio uma física, uma mulher, que isso aqui a gente está falando aqui da década, né, de 50, 60, e tirou uma foto de raio-x de uma solução de DNA. E aí ela teve, quando eu olho para a foto eu não enxergo, mas um físico lê aquela radiografia como uma estrutura em forma de hélice. Ou seja, são características químicas e físicas da molécula, tá? Tudo bem? Posso passar? Então, veja só. Então, Mendel sabia que existia uma unidade genética e que o pessoal já sabia que essa unidade funcional era o DNA, que é o material genético presente em todas as células vivas responsável por armazenar a informação genética, ou seja, a biblioteca do seu corpo, que vai dizer como que vão ser as suas características físicas. Tudo bem? E aí, aqui eu faço uma metáfora como se o DNA ele fosse mesmo um livro ali que contém todas as suas informações genéticas. Então, aqui a gente tem a molécula de DNA, a fita de DNA, que é composta por 4 letrinhas, que na verdade são estruturas químicas, né, bases nitrogenadas, que são chamadas de
Adenina, vamos, gente. Adenina, citosina. Sempre ACTG. Todo organismo que tiver material biológico, DNA, sempre vai ter esse material biológico formado por adenina, timina, citosina, guanina. Não importa se é vírus, bactéria, fungo, planta, não interessa, tá? O que acontece? Então, aqui a gente tem a fita que é composta por essas letras. Essas letras, elas se juntam de 3 a 3 e formam sentenças. Veja só, se eu chegar aqui para vocês e falar assim para vocês, ó. E aí? Vocês estão me entendendo? E aí? Tem. A gente vai entrar, depois eu vou dar um exemplo de que isso aí pode levar, tá? Então tá, a informação genética, falei que o DNA se organiza em adenina, timina, citosina, guanina. Segura a pergunta aí, como que é seu nome? Giovana. Aí primeiro o DNA vai e começa a se organizar de 3 em 3. Aí é igual ele chega aqui e fala assim, e aí? Vocês conseguem entender alguma coisa? Não. Aí se eu falo, e aí, gente, tudo bem com vocês? Todo mundo já começa a entender, né? Então, se as bases nitrogenadas sozinhas não são nada, elas precisam se agrupar para transferir uma informação. O que a gente chama, então, de sentenças, que o DNA, as bases, estão se organizando de 3 a 3 para passar determinada informação. Então, essa organização, essa sentença, seria os genes, que é aquela informação, a frase já feita, que fala para a célula, olha, e aí, célula, você precisa produzir a proteína tal, a enzima tal, o pigmento tal, tudo bem? Então, é assim que o DNA funciona. Ele tem a informação que os genes carregam e esses genes vão ser transformados em proteínas. Aí, as proteínas, sim, que vão dar todas as características, tudo bem? Certinho? Dúvidas? O gene, ele é a unidade funcional do DNA que vai ser transformada em proteína. A proteína é o que a gente pode ver na pigmentação, estruturas no geral, tá? Eu vou dar o exemplo agora das proteínas. Aqui. Então, o que acontece? A informação vem do gene, mas o que a gente está vendo aqui? O que é isso aqui, gente? Um vagalume. E o que o vagalume tem de super interessante? Luciferase. Então, o que é a luciferase? É uma enzima. Ou seja, esse vagalume ele tem o gene da luciferase, que está lá no DNA dele, a informação genética dele, que esse gene, quando é oxidado pelo oxigênio, produz a oxiluciferina, que é o que a gente consegue ver, que é a luz. Tudo bem? Ou seja, tem no material genético dele o gene da luciferina, na verdade, que aí quando ele expressa aquela luciferina em contato com o oxigênio, a gente vê a coloração amarela, né? Piscando. Tudo bem? Agora, um outro exemplo aqui. Aqui a gente tem um rinoceronte, um papagaio e a Miley Cyrus. O que vocês acham que eles, aqui, o que eu quero chamar a atenção, que eles têm em comum? Uma proteína que a gente tem em comum com a maioria dos animais. Olha o cabelão da Miley Cyrus. Nem sei falar esse nome. O que tem no cabelo, o que tem na unha, no casco dos animais e na pena das aves? Melanina? Melanina tem na pele, né? No cabelo, aqui que eu estou falando, no bico e tal, na pena e no chifre, no casco, tem a proteína queratina. Ou seja, esses animais, no material genético deles, eles têm o gene da queratina que vai formar estruturas nos diferentes organismos. Tudo bem? Certinho?
E onde está o DNA, né? O DNA está nas células. Aqui a gente vê uma figura bem didática. Especificamente onde o DNA se encontra? No núcleo das células. E aqui a gente vê uma célula no microscópio. Alguém viu aqui lá no seu grupinho, durante o ano, vocês viram a célula? Os meninos também do lab, né? Todo mundo viu a célula. Então, a célula, a gente fala que é a unidade funcional dos organismos. É ela que carrega o DNA, a unidade, né, que vai dar todas as características ao ser vivo. Só que o DNA, aqui a gente vê uma célula procariota, que é uma bactéria. Veja só. Olha a célula eucariota. Onde está o DNA? No núcleo da célula, aqui nessa região mais central, que a gente vê aqui. E na bactéria? A bactéria tem núcleo? Não. Então, o material genético fica aqui embebido no citoplasma, tudo bem? E aí, gente, veja só. Se a gente pudesse extrair o DNA do nosso corpo e a gente fosse pegar ele, desenrolar, 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 ele ia dar mais ou menos 1,5 metros. É grande isso? Não, 1,5 metros você pega... Eu tenho uns 60. Você pegar meu DNA e vai dar aqui, ó. Mais ou menos no meu ombro. É uma molécula grande, não é? E como que esse DNA fica dentro da célula que eu só consigo ver no microscópio? Enrolado no quê? Então, o que que acontece? Veja só. Aqui é outra metáfora. A gente tem um fio de telefone que, na casa de alguém, tem esses telefones ainda? Acho que não, né, professora? Mas vocês já viram em algum lugar. Enfim, mas quando você pega a extensão, enrola ela, você está fazendo o quê? Comprimindo, compactando, né, para não ocupar tanto espaço. O DNA é espertinho também, para ele caber dentro da célula, porque ele tem que ficar lá dentro do núcleo protegidinho, ele faz a mesma coisa. Então, aqui a gente tem a dupla hélice, essa dupla hélice vai se enrolando, 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 e dá origem a quem? Aos cromossomos. Então, eu posso pensar no meu material genético, lá no DNA, na dupla fita lá que a gente vê, que é tipo uma escada ou tipo uma espiral de caderno, mas o nosso DNA completo está aqui, ó, nos cromossomos. Então, a gente está olhando agora, essa é a forma que a gente pode visualizar, uma das formas da gente visualizar o nosso DNA. Tudo bem? E aqui, quem que é o DNA? Aqui a gente está vendo, a gente tem quantos cromossomos? 46. E a célula sexual, o óvulo e o espermatozoide? 23, né? Então, quando a gente olha aqui, se a gente olhar do 1 até o 22, eles são idênticos em homem e mulher. Aí você tem os seus cromossomos sexuais, que são, no caso da mulher, qual que é o cromossomo sexual? X. E o sexual masculino? Y, tá? Então, veja só. Nós, mulheres, somos XX. Então, a gente fala que o grupo de todos os nossos cromossomos é chamado de cariótipo. Então, nós somos 46XX e o homem 46XY. Então, quando aquele homem, na sua família ou na rua, fala assim, olha, minha mulher só teve filha, né? Minha esposa, eu só tenho filha. A culpa é da minha esposa. É da esposa? Porque quem que carrega o cromossomo X? Você, homem. Então, é você que é responsável por, na hora lá, né, da divisão celular, enviar o cromossomo X. Você vai enviar o X ou o Y. Então, você que no final vai determinar o sexo. Tudo bem? E isso acontece só na espécie humana. Veja só, na maioria dos mamíferos, a determinação do sexo é pelo cromossomo XY. Nas aves, aí quem vai determinar o sexo é o cromossomo Z ou o cromossomo W. E nos répteis, a maioria dos répteis, o sexo ele é determinado por variações de temperatura. Então, se aquela tartaruga
né, marinha bota os ovos numa região muito fria, vai ser fêmeas ou macho, não me lembro direito, mas a temperatura que vai influenciar, tá? E no caso dos anfíbios, ainda os cientistas ainda não sabem o que determina o sexo ainda, tá? E no caso dos peixes, os peixes eles são, a maioria, hermafroditas, tudo bem? E aí, e se esse DNA lá nos cromossomos, e se acontece algum probleminha na hora da divisão celular? Né? Então, a gente vê aqui que o nosso organismo ele vive em harmonia. Né? Tudo é importante, desde a organização da sequência do DNA, da organização dos cromossomos, e se tem alguma alteração na quantidade de cromossomos, a gente pode ter origem às síndromes genéticas. Então, isso aqui que a gente vê é um menino com o quê? Síndrome de Down. É uma aberração? Não, é uma alteração genética. Então, quando eu olho para uma criança assim na rua, eu vejo as características físicas já, e a maioria das pessoas já sabe que ela tem síndrome de Down, certo? O olho puxadinho, a língua, geralmente, ela fica um pouquinho para fora da boca, porque o palato, né, não suporta a língua. Tem algumas modificações na palma da mão. Algumas crianças também nascem com alterações cardíacas, tá? E algumas têm, elas diferem no comprometimento mental, tá? Então, você tem, por exemplo, aqui, esse menino é um menino que apareceu no site da Unicef tocando violino. Então, é uma criança que, apesar de ter uma síndrome genética, ela tem um cognitivo desenvolvido e o grau vai variar de criança para criança. Então, quem já viu aqui novela que tinha personagem com síndrome de Down? Quem já viu aquela American Horror Story, né? Também. Tem uma temporada lá que tem lá e ela é ótima atriz. Ela tem síndrome de Down e ela atua super bem, tá? Então, são pessoas que podem estudar na mesma sala de aula com vocês, né? Não tem problema nenhum. Isso aqui não vai passar para você se você encostar. É pura ignorância. Então, a genética hoje vem trazer colocar um monte de mito abaixo, tá? Então, se a gente pudesse olhar para o cariótipo de uma criança com síndrome de Down, como que é? Normal o cariótipo? Hã? O que acontece? Aqui, fisicamente, a gente está vendo que ela tem síndrome de Down. É uma alteração cromossômica. Olha só o cariótipo dessa criança. O que está estranho aqui? 3 cromossomos 21. Então, a síndrome de Down é o que a gente chama de trissomia do cromossomo 21. Tudo bem? Então, veja só. Um cromossomo a mais já é o suficiente para mudar não só o fenótipo, mas várias outras características de um indivíduo. Tudo bem? E aí, a gente viu a primeira, né, síndrome genética. A gente está vendo aqui, olha aqui, todo mundo olhando, aqui a gente tem uma população negra. E qual que é a diferença desse indivíduo para todo mundo? Ele é albino. Então, quem sabia aqui que o albinismo é uma doença genética? E o que acontece aqui nesse indivíduo? Qual que é o problema dele? Falta de melanina, né? Então, ele não produz melanina no cabelo, no olho, na pele, ele não produz. Aí, respondendo a pergunta da Giovana, e geneticamente, o que acontece com ele? Troca de nitrogenadas. Então, veja só, não é mais a questão da quantidade de cromossomos, e sim alteração na sequência do DNA desse indivíduo. Então, ele tem ali o que a gente chama de mutação, apenas uma base trocou
tal base por tal base, e já deu toda uma alteração genética de produção de melanina, pigmento, tudo bem? E isso aqui é tão sério, né, a ignorância das pessoas com relação à genética, que na África, que o albinismo é uma doença mais prevalente na África do Sul, sabe o que eles fazem com um indivíduo como esse? Matam. E por que matam? Porque eles acreditam que os albinos eles são uma divindade. Então, eles matam e distribuem parte do corpo, e as pessoas que ficam, né, creem que têm sorte, tal. Então, existe uma organização mundial da ONU que protege famílias e indivíduos com albinismo, tá? E aí, a gente vê a genética também, além, né, no diagnóstico de doenças que eu estou mostrando aqui para vocês, doenças mais raras, mas a gente vê também que é muito importante no diagnóstico ali, logo quando o bebê nasce, no teste do pezinho. Então, aquela mãe que fala, ai, coitadinho do meu bebê, vai furar o calcanhar dele, gente. Aquela mãe que fala, coitadinho do minha filha, do meu filho, não vou dar vacina. Gente, o que é isso? Ignorância, né? Quantos anos se passaram para o pessoal desenvolver vacinas ou detectar doenças genéticas, né? Então, o teste do pezinho, ele é feito logo ali no recém-nascido, são tiradas gotinhas de sangue e vão detectar várias doenças genéticas, tá? Então, é um exame gratuito, tá? Que, por exemplo, aqui no básico, que o SUS cobre, ele detecta todas essas doenças. E quais dessas doenças são doenças genéticas causadas por mutações, alterações na sequência do DNA? A fenilcetonúria, a fibrose cística, a anemia falciforme e a deficiência da biotinidase. O que é a fenilcetonúria? Porque esse diagnóstico é feito assim, a criança nasceu ali, então a gente pode usar recursos para evitar que, por exemplo, um indivíduo que tem fenilcetonúria, se não diagnosticado, se a mãe não quiser fazer o teste do pezinho, o bebê pode ter retardo mental, né? Então, o que acontece? Esse indivíduo, ele não produz uma enzima que vai fazer a degradação de uma determinada proteína, né? De um determinado aminoácido, na verdade, a fenilalanina, que é encontrada em carne, refrigerante, arroz, etc. Então, na alimentação básica, né? Então, esse indivíduo detectou qual que é a solução? Uma dieta hipoproteica e livre de todos os outros alimentos que têm fenilalanina, tá? E aí a fibrose cística também, que é uma doença, né? Vocês lembram o que é? Que existe uma produção de muco, né, nas vias respiratórias, no sistema digestivo, etc. A anemia falciforme, que as nossas hemoglobinas, né, as hemácias, que transportam o sangue do nosso corpo, tomam, ao invés do formato redondinho, um formato em forma de foice, tá? Isso impede, elas bloqueiam os nossos vasos sanguíneos e impede o transporte de oxigênio, causando dores, prejudica o crescimento, fraqueza e várias outras trombose e várias outras complicações. No caso aqui da deficiência da biotinidase, que também, o que acontece? O organismo desse indivíduo não vai produzir uma vitamina que chama biotina, que é responsável pela ativação de várias enzimas. Então, uma criança que não produzir essa enzima, né, ela pode ter convulsões, tá? Alterações cognitivas, cutâneas e etc. Então, aqui a gente viu a parte de diagnóstico de doença. Vou conferir se aquele indivíduo tem a quantidade de cromossomos correspondente a 46, né? Vou conferir se tem alguma alteração genética ou mutação, né? Mas tudo mudou o panorama de se trabalhar com o DNA a partir do momento que o DNA foi sequenciado. Isso aqui foi no início dos anos 2000. O que é o sequenciamento de DNA? Né? Foi feito um projeto onde foi pego o DNA de populações do mundo inteiro e foi sequenciado para determinar exatamente a sequência do A, T, C, G, de toda a molécula de DNA desses indivíduos. E com isso, os pesquisadores viram que
Os seres humanos contêm 3 bilhões de nucleotídeos, A, T, C, G. Se a gente pudesse contar, 3 bilhões, né? E que esses 3 bilhões de nucleotídeos se organizam de 20 a 25 mil genes funcionais. Então, a gente tem muito gene ou pouco gene? Muito gene. Então, com isso, os pesquisadores eles têm acesso, desde a localização do gene no DNA dos organismos até a função. Um exemplo prático, né? No surto isso foi 2016 que teve o surto de Zika vírus. Lembra que as mulheres grávidas ficaram, né? E realmente tem que ficar mesmo, né, apavoradas e tal, que o Zika vírus estava circulando, né? Teve um surto no Brasil. O que os pesquisadores fazem de início para poder estudar esse Zika vírus e potencialmente fazer uma vacina? Sequenciam o DNA do Zika vírus, tá? O material genético, nem sempre é DNA, pode ser RNA também. Sequenciam esse material, porque aí eles vão saber quantos genes tem, quais são os genes relacionados à patogenicidade desse vírus, qual que pode ser o medicamento que mata esse vírus e assim sucessivamente. Então, essa é a importância do sequenciamento de DNA. Eles vão saber exatamente quais são os genes e como você pode afetar esse gene, trabalhar com esse gene. Tudo bem? Certinho? E aqui a gente tem o genoma, que o sequenciamento do DNA chama genoma de várias espécies, camundongo, planta, verme, bactéria e tudo mais. E aí, uma coisa muito interessante é que se a gente vai estudar no laboratório, fazer pesquisa, a gente faz pesquisa direto com o humano, tudo começa numa cultura de célula ou pode começar também em quem? No camundongo. Mas o camundongo parece com a gente? Fisicamente? E geneticamente? Mais ou menos. Quantos por cento vocês acham? 95, 100? Se é 100, nós vamos ser todo mundo quem? Camundongo. Uns 80, né? Então, o nosso material genético é 85% idêntico ao material genético do camundongo. Ah, mas ainda é pouco, vocês acham? Só que o que acontece? Por que o camundongo é um animal tão utilizado na pesquisa, né? Porque a maioria dos genes que ele tem a mesma função em nós. Então, por exemplo, o gene da melanina no camundongo também vai produzir pigmentação, da queratina também vai estruturar os pelos. E, por exemplo, para vocês verem, existe uma linhagem de camundongo que desenvolve diabetes autoimune, aquela diabetes mellitus do tipo 1, como ser humano. Então, por isso que o camundongo ele é um animal tão utilizado em pesquisas, porque geneticamente os genes dele são muito semelhantes e têm a mesma função que o de humanos, tá? Tudo bem? Mas se a gente for pensar no modelo mais adequado, que tem uma porcentagem maior de semelhança com o DNA humano, em quem que a gente vai pensar? Que animal? Os primatas em geral. Aí os primatas já vão ter aí 98% de semelhança com o DNA humano, tá? E aí, agora que eu sei a sequência genética do humano, do camundongo, do macaco, do Zika vírus, o que eu posso fazer com isso? Hã? Criar vacinas? Posso. O que mais que eu posso fazer? Manipular geneticamente os organismos. Essa manipulação genética é chamada de engenharia genética. Então, aqui a gente está vendo um pesquisador cortando um determinado DNA e está inserindo outro pedacinho de DNA.
É idêntico? Parece que é diferente, né? Então, a gente vai ver o que isso aí gera. Então, a gente pode, com isso, por exemplo, pegar um determinado DNA que você quer manipular e inserir o gene de uma outra espécie nesse organismo. E quando eu insiro lá no laboratório, a gente pode fazer isso também. Tá? Aqui na USP tem um monte de laboratório que faz isso. E quando eu insiro um gene de uma determinada espécie nessa outra espécie aqui, o que essa espécie vai ter de diferente? Ele vai ser um híbrido? Existe outro nominho para isso. Ele vai ser um organismo geneticamente modificado ou também transgênico. Então, o que é um organismo transgênico? É aquele organismo que foi modificado geneticamente, que recebeu um ou mais genes de um organismo de uma outra espécie ou daquela mesma espécie. Tudo bem? O importante é lembrar que essa espécie, esse organismo que está recebendo esse gene que a gente chama exógeno, de fora, ele vai adquirir uma nova característica que a espécie dele geralmente não tem. Tá? Vou dar exemplos para vocês. Isso pode ser, a transgenia, ela pode ser utilizada para tratamento de doença, resistência de pragas, né, que você vai melhorar qualidade nutricional, como a gente pode ver aqui, por exemplo, um arroz que ele produz uma vitamina, tá? Que é chamado de arroz dourado. Esse arroz ele não tem, acho que a vitamina A, aí os pesquisadores fizeram uma transgenia, inseriram o gene aqui, o gene da vitamina A, e ele passou a expressar esse gene, tá? E também, esse tomate, por exemplo, ele recebeu um gene para aumentar o tempo dele na prateleira. Por exemplo, quando você vai no supermercado, você passa horas selecionando lá um tomate, por quê? Porque ele está machucadinho, né? O tomate é super sensível. Então, esse tomate é um tomate geneticamente modificado, que ele é mais resistente a quebras mecânicas. E aqui a gente vê, inclusive, uma variedade que o Brasil produz de milho. Veja só, esse aqui é um milho que a gente chama convencional e o milho transgênico. O convencional ele não é geneticamente modificado. O que aconteceu com ele? Morreu? Embolorou? Ele foi afetado por alguma praga. E esse aqui está de boa? Então, o que acontece? Esse milho transgênico, ele recebeu um gene de uma bactéria. O que os pesquisadores viram? Olha, essa bactéria, ela produz um gene que vai produzir uma toxina que quando a praga do milho comer, ela vai morrer. Isso é bom ou ruim? Bom, então a praga que ela não ataca o milho transgênico, tá? Então, aqui a gente vê que esse milho transgênico, ele adquiriu uma resistência a pragas. Tudo bem? Não. Geralmente são feitos... Geralmente não. Para os organismos transgênicos serem liberados, eles passam por uma comissão... Por anos de pesquisa, testes, que é feito, inclusive, por um órgão brasileiro que chama CTN-Bio, que só libera se esse organismo, esse transgênico, não causar nenhum tipo de alergia, nenhuma toxicidade às suas células. Então, a princípio, é feito todo um teste de viabilidade desse transgênico. E daí, claro, existe toda a questão de, e daqui milhares de anos, o que isso pode causar? Os pesquisadores não têm acesso. Mas, antemão, não causaria nenhuma toxicidade para o ser humano. Tá? Esse tema é um tema sempre polêmico, né, gente? Mas, por exemplo, quando a gente pensa nos benefícios, aqui a gente tem a redução de utilização de agrotóxicos. Isso é bom ou ruim? Bom, né? E também a questão de
Toda a questão ambiental também, espera-se que quem utiliza sementes geneticamente modificadas respeite todo o protocolo que tem que se respeitar ao se plantar um organismo geneticamente modificado, né? Que é você fazer área de refúgio e tal, que aí já entra toda a questão ecológica, tá? Esse aqui é o peixe paulistinha, né? O que ele tem de diferente aqui? Quem queria ter um peixe desse? Ele é neon, né? Então, esse peixe, ele é um peixinho geneticamente modificado, tá? Aqui, o verde, ele recebeu o gene lá, o GFP, que é uma proteína fluorescente de uma alga, tá? Então, foi adicionado no genoma dele. E o rosa recebeu uma proteína também rosa fluorescente de um outro organismo que eu não lembro. Tudo bem? Então, quando eles vendem, eles não falam que são um peixe transgênico, geneticamente modificados. Eles falam só que são, né, peixinhos fluorescentes. E aí, além disso, o tratamento do diabetes, que é uma doença autoimune lá, né? Na criança, tem o diabetes 1, que é o infantil, e também do adulto, que desenvolve, o tipo 2. Quando a pessoa tem diabetes, o que ela tem de alterado? A glicose. Então, ela não consegue, né? O organismo dela não produz insulina suficiente para captar a glicose. Pode ter vários comprometimentos, cegueira, trombose, etc., né? Insuficiência renal. E qual que é o tratamento para essa doença? Insulina. A insulina é um hormônio que vai captar a glicose. Esse paciente tem deficiência, mas ele pode adquirir essa insulina em farmácia, pelo SUS, né? E onde vocês acham que essa insulina é produzida? Laboratório, tá, mas é um hormônio humano. Porco. Bactéria. Uma bactéria vai produzir insulina? Uma bactéria transgênica produz a insulina. Então, o medicamento que é utilizado para diabetes, a insulina, partiu-se de uma sequência do gene de insulina humano, que foi introduzido na bactéria. Essa bactéria é transgênica em laboratório, em 7 horas ela produz insulina em grandes quantidades, tá? Além disso, tratamento também de nanismo. Não é o caso que eu pus só para representar para vocês, tá? Porque aqui já é alteração genética, que seria outro esquema, né? Mas aqui a gente vê o camundongo também, que esse camundongo ele pode ser ter o nanismo também. Quando ele recebe o gene do hormônio do crescimento, ele retoma o tamanho normal dele, tá? Então, esse hormônio do crescimento, quando a gente pensa num indivíduo que tem, né, deficiência da produção desse hormônio, vai ter um crescimento comprometido, o tratamento é feito através do uso de hormônio do crescimento, que é produzido também em bactérias. Tudo bem? Vou passar rapidinho aqui, que eu já estou no meu tempo. E também a genética ela pode ser utilizada para o controle de doenças. Quem que é esse aqui? O vetor das arboviroses, Zika vírus, chikungunya, febre amarela urbana, né? E dengue é transmitida pelo Aedes, né? Então, existe uma empresa, só para a gente ter noção do impacto, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, 50 milhões de pessoas contraem dengue anualmente, causando 20 mil mortes, né? Então, é um problemão aí, um problemão que a gente enfrenta. Então, existe um mosquito transgênico que foi criado por uma empresa inglesa, que esse mosquito, o macho, ele carrega uma proteína letal, que quando ele fecunda com a fêmea que não é transgênica, o que acontece com a prole? Morre durante ainda o estágio embrionário. Então, qual que é a estratégia dos pesquisadores? Pega esse mosquito transgênico, que ele brilha no escuro também, solta em locais onde a incidência de dengue é alta, eles vão competir com os machos que não são transgênicos, então eles vão ganhar, porque eles estão em maior quantidade, fecunda a fêmea e mata toda a prole. Então, isso aí seria um controle
de doença, tudo bem? Isso é aprovado no Brasil? Sim. Então, a Vigilância Sanitária aprovou e já tem a liberação em Juazeiro, na Bahia, Jacobina e Piracicaba, onde eles notaram que isso foi solto em 2016. Já teve uma redução de 82% a 99% de casos de dengue nessas áreas. Tudo bem? Então, a gente tem aqui pertinho de nós também, Piracicaba. E, por fim, que eu já estou no meu tempo, eu vou pular. A gente tem aqui uma coisa fantástica da genética também, que eu vou apresentar para vocês. Olha só, que nome sugestivo de filho, ó. Zong Zong Rua Rua. Filhinhos fofos. Então, o que é isso, né? Isso aqui é um marco na ciência de macaquinhos primatas que foram clonados ano passado. Aí os chineses publicaram esse trabalho, que mostra que esse animal ele é geneticamente idêntico à macaca doadora. Então, esses macaquinhos não foram originados a partir do espermatozoide do macho e do óvulo da fêmea, não. Pegou-se a célula lá da mãe, usou apenas a mãe, lá, o DNA da mãe, colocou no óvulo de uma outra macaca e depois usou uma outra macaca com a barriga de aluguel, tá? E qual que é o fim disso aqui? É produzir, por exemplo, é clonar humano? Não, a gente viu que quem que é o organismo que mais se parece geneticamente com os humanos? Macaco. Então, esses pesquisadores têm o objetivo de clonar macacos para possíveis, né, testes, estudos de doenças humanas, porque é o organismo que mais se parece com humanos. Tudo bem? Fim. E é isso aí. Obrigada, espero que tenham gostado e espero as dúvidas. Essa parte da mutação genética que você disse, né? Então, até aqui uma das primeiras imagens sobre o assunto que você mostrou, um cientista mudando a parte de um DNA mesmo em comparação ao outro, pode ser relacionado ao CRISPR? Sim. O CRISPR, Cas9, eu até ia trazer para vocês, né? Também é uma forma de edição do DNA. É a técnica mais revolucionária, né? Que você pode induzir mutações, causar alterações genéticas, como também corrigir alterações genéticas. Então, você pode usar para cura, cura ou fazer uma determinada mutação para você estudar a função de determinado gene. A minha pergunta é relacionada às células-tronco. Elas, dependendo da célula-tronco, ela tem uma capacidade de se reproduzirem naquele meio. Suponhamos que ela tem aquele maior leque, que ela pode se diferenciar, inclusive no folheto embrionário. Uhum. Ela tem tipo um DNA que é amplo, tem todos, aí ela ativa os genes que ela quer. Ela tem uma característica, no início, né, você encontra células-tronco do cordão umbilical e tal, numa determinada fase do desenvolvimento, porque pensa só, você é formado de uma célula só, o zigoto, que vai se transformar em trilhões de células. Então, tem o estágio embrionário que você é uma célula-tronco. Então, essa célula-tronco, ela é programada geneticamente para se diferenciar em qualquer tecido do corpo. Está no material genético dela mesmo. É diferente. Exatamente. Menos não. Aí depois você vai ter células específicas de cada tecido, que é o que dá a especificidade de cada tecido e órgão. Então, quem tem essa característica abrangente, promíscua, que a gente chama, é só a célula-tronco. Se eu puder comentar também, não é que a característica genética dessas células vão ser diferentes. Elas vão ter formas de expressão diferentes. Então, elas vão expressar regiões diferentes. Enfim, você pode me corrigir se quiser complementar mais. Mas, assim, o genoma de todas as células vão ser iguais. Isso. Ela perguntou da diferença de uma célula-tronco
pluricelular e uma unicelular. Que não tem... É pluripotente. Ai, desculpa. Pluripotente e que não se diferencia em outra, né? Ela vai ter expressão desse genoma de maneiras diferentes. Sim. Entendeu? Ela vai ter fatores que ela responde, ela vai ter, geneticamente ela responde a estímulos. Então, se você tiver uma célula-tronco em cultura e você falar, eu quero que você se desenvolva em osteoblastos, que são células ósseas, aí você vai ter que ter um agente indutor e a partir daí ela vai receber esse estímulo e vai se diferenciar. Então, é uma característica, né, intrínseca que, mediante fatores ambientais, ela expressa essa característica de ser pluripotente e tal. A célula-tronco totipotente, ela seria, então, a célula que pode se diferenciar em qualquer tecido? Sim, pluripotente. Totipotente isso é legal, totipotente é a célula de planta, né? Que ela pode se diferenciar. Em mamíferos é a pluripotente, sim, ela tem essa capacidade de, quando ela estiver, né, no meio que ela recebe esse estímulo, ela se diferencia em todo tipo de célula do nosso corpo. Se o organismo geneticamente modificado pode ter disfusão? Pode ter o quê? Disfusão? Disfusão? Disfunção. Disfunção, sim. Um dos grandes desafios de se criar um organismo geneticamente modificado é que ele produza o que você quer, a proteína, numa quantidade que funcione bem, que não seja tóxico, que não seja aberrante. Então, por isso que quando você vai desenvolver, eu estou falando aqui, né, da bactéria que produz insulina. Isso aqui são 10 anos de pesquisa ou mais. Porque você faz um, não produz a quantidade, faz outro, é tóxico, e assim vai, até você achar a medida certa. Ou pode ser também que não funcione, aí parte para outro modelo. Teria como uma pessoa criar um terceiro cromossomo ao longo do tempo? Não. Não, porque, olha, as alterações genéticas, quando a gente fala em mutação, elas são adquiridas por fatores ambientais. Por exemplo, eu posso desenvolver câncer de pele se eu for exposta muito tempo sem proteção à luz solar. Então, existem os fatores que vão causar alterações genéticas no DNA. Nesse caso aí, não. De cromossomo já está ali, durante o processo de divisão celular, né? Ali você não vai ter essa alteração.